a gente vai falar de conceitos cinéticos. Na aula passada a gente falou mais de alguns conceitos cinemáticos, tá? Não entramos necessariamente a fundo ainda em cinemática. A gente vai entrar mais realmente em cinemática quando a gente começar a falar das ações musculares ali, pontos de fixação, inserção e origem de músculo, essa coisa toda. Ali a gente vai falar um pouco melhor sobre esse tipo de coisa, tá? Aqui hoje, eu não como são mais conceitos gerais, mais pro fim da disciplina a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tipo de coisa. Eu trouxe os conceitos mais gerais, a aula hoje não deve ser muito alongada, tá? Bom, então, lá na primeira aula a gente já definiu cinemática, definiu cinética, né? Mas eu trouxe aqui de novo. Então, cinética é o estudo das forças que atuam sobre um corpo, em razão das quais ocorre o movimento, ok? Então, é muito ligado ao treinamento de força, tá? É a base da biomecânica. A gente já mostrou a diferença entre cinesiologia e biomecânica, né? Já falou sobre isso. E ela é altamente complexa, tá? Envolve cálculos. Inclusive, eu nunca achei na minha vida que se poderia usar geometria analítica para alguma coisa. Se usa em biomecânica, geometria analítica. Obviamente em análises muito mais complexas, enfim, mas é usado. Eu achei que aquilo que a gente aprendia no segundo ano do ensino médio não era usado para porcaria nenhuma. Não trigonometria, tá? Trigonometria é usada em várias coisas, mas geometria analítica era um negócio que eu achava que eu nunca ia ver na minha vida sendo usado em alguma coisa real. E é usado. Biomecânica usa. Então, assim, cinética do corpo humano, tá? O corpo humano tanto gera quanto resiste a forças que estão no nosso meio, tá? Então, a força da gravidade do atrito, por exemplo, permite que a gente consiga ter a nossa marcha ou manipule qualquer objeto. Tá? Por exemplo, eu tenho começado a treinar bastante cross-training agora, e uma das coisas que mais se insiste no início do cross-training é as pegadas, né, na barra, justamente para tu conseguir calejar a tua mão, conseguir ter um grip melhor na barra, né? Ou seja, conseguir manter um atrito melhor com a barra para conseguir fazer os movimentos de maneira mais fácil. Tá? Então, assim, cinética é muito envolvida nas manipulações que a gente pode ter, tanto da vida diária, quanto falando de treinamento em si. Tá? Além disso, todo esporte envolve alguma aplicação de força, seja ele em algum objeto como um bola, um taco, ou impulsionando o teu corpo através de um fluido ou de algum... Normalmente de um fluido, né? Porque a gente está, na verdade, no meio de um fluido, né? No meio do ar. Mas sempre levando a ter o uso de uma força para ter um resultado sobre algum esporte, tá? Sobre algum adversário, ou enfim, um desempenho mais elevado em algum conceito de aptidão física. Tá bem? Os conceitos básicos que são relacionados com a cinética são a inércia, a massa, o peso, a pressão, o volume, a densidade, o peso específico, o torque e o impulso. Tá? Esses são os conceitos mais básicos que se tem. Tá? Porém, obviamente, cada um dentro deles vai poder se... A gente vai ver de uma maneira mais geral hoje, mas cada um deles tem um componente científico muito importante. O que vocês me falam de inércia? Vocês se lembram o que é inércia? Inércia seria quando um objeto, se eu não me engano, é quando o objeto se mantém parado, tipo, fixo em algum lugar. Sim, ou num movimento constante retilíneo, né?
É um pouco disso, né? É aquela coisa, né? Quando um caminhão está sem freio, descendo morro abaixo, ele está em inércia, né? Tá deixando o que vai acontecer. E um corpo tende a permanecer em inércia até que uma outra força, em sentido oposto e equivalente em magnitude, haja sobre o corpo. Ou seja, é isso que o freio do caminhão faria se por acaso ele fosse acionado, né? Ele faz uma força em sentido oposto numa determinada magnitude. Quando elas se equiparam, elas ficam nulas e o corpo, o objeto, né, para o seu movimento. Ele deixa de estar em movimento. Fica inerte daí, em repouso, no caso, né? Ou seja, parado. Tá? Massa e peso, tem diferença entre os dois? Sim. Tá. Beleza. Então, mais ou menos vocês estão lembrados. São conceitos mais... são as primeiras leis são as leis da mecânica, né, de Newton, basicamente. Bem, hoje a gente vai falar bastante de coisas que vocês viram em física no ensino médio, tá? Além de algumas coisas de geometria espacial também, tá? Tipo volume, densidade, esse tipo de coisa. Bem, bom, então inércia. Inércia é a tendência de um corpo se manter no estado atual de movimento, seja de imobilidade ou de uma movimentação em velocidade constante, né? Porque a gente falou antes do caminhão, né? Ou seja, tu precisa de uma força para fazer com que ele saia da inércia que ele está no momento que quando ele está parado, sem se movimentar. Precisa de uma força para que ele faça com que ele se movimente em uma determinada magnitude, né? E consiga vencer uma outra força que está nos pneus do caminhão. Qual força está nos pneus do caminhão? Gravidade? A gravidade está sobre o corpo inteiro, né? Mas a força que está no é o atrito. Tá? Por que o caminhão está parado? Porque as rodas e o solo estão fazendo uma equiparação de forças. Ou seja, quando o piso é liso, não tem tanto atrito, alguma coisa pode fazer, alguma força, pode ser até mesmo a gravidade, se tiver uma inclinaçãozinha, fazer com que o caminhão se movimente, tá? Ou um carro se movimente, ou qualquer coisa se movimente. Né? Quando se tem uma nulidade entre o atrito e o solo, o objeto fica parado. Né? Por exemplo, o atrito faz frear um carro, frear uma bicicleta, porque quando tu está pedalando, por exemplo, o ciclista está pedalando, ele está gerando uma força em magnitude para levar ele para frente, o atrito está fazendo uma força ao contrário, né? Então, por isso que, por exemplo, ciclistas de estrada usam pneu slick, né? Usam pneu liso, que é para gerar um atrito equivalente, não gerar tanto atrito quanto, por exemplo, um ciclista de downhill, por exemplo, que usa aqueles pneus com umas agarras gigantes, que é para gerar tração, né? É para conseguir ter atrito com o solo para tu conseguir gerar a magnitude da força que tu está empreendendo no pé de vela, né? Então, assim, esse tipo de coisa influencia bastante em desempenho esportivo, tá? Como o equipamento está sendo usado, enfim. Tá? E é a aplicação dessas leis da física que vai fazer com que a gente consiga entender ou não se o que está sendo feito é certo ou errado. Tá? De uma maneira geral, a inércia ela não tem unidades de medida. Tá? A quantidade de inércia de um corpo é normalmente diretamente proporcional à sua massa. Então, quanto maior for a massa de objeto, maior a tendência de se manter no estado atual de movimento, tá? E mais difícil será de modificar esse estado. Então, ou seja, é muito mais difícil tu parar um caminhão quando ele está em movimento do que quando um carro está em movimento. O tamanho do freio é muito maior
exige muito mais força no sentido contrário para fazer com que ele atinja um estado de inércia de imobilidade, tá bom? Bom, massa, então, é a quantidade de matéria que um objeto tem, tá? A unidade no sistema métrico é o quilograma, tá bem? Então, não se esqueçam que quando a gente sobe na balança, a gente não está medindo o nosso peso, a gente está medindo a massa do nosso corpo, tá? Quando se fala de massa corporal, né? E ainda tem o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o quanto em proporção tu tem de massa a partir dos segmentos corporais, né? Pernas, braços, a partir da tua altura. Bom, então, assim, é comum em esportes, além de se usarem quilogramas, se usarem pounds, né? Libras, né? Principalmente esportes de luta, né? Usam muito libras, tá? É comum também em levantamentos de peso usarem libras, tá? E libras é nada mais, nada menos que 2,2 vezes o quilograma, tá? Então é praticamente o dobro mais 20%. É que não é difícil de calcular. Então, ou seja, uma barra com 100 quilos, ela tem 220 libras, bem? É só calcular sempre o dobro e adicionar 20% depois, tá? Não é tão difícil assim de calcular, beleza? Força, então. Força é uma medida que pode ser considerada a ação de puxar ou empurrar algum corpo, tá? Cada força, ela é caracterizada pela magnitude e a direção que vai ter aquele ponto de aplicação no objeto, tá? Então, assim, força é nada mais, nada menos do que a massa vezes a aceleração que o corpo tem, tá bom? Então, assim, a quantidade de força necessária para acelerar 1 quilo de massa é a velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? A fórmula é essa aqui, bem? Quando se fala que é mais difícil um objeto em inércia se movimentar com uma maior massa é por causa disso. Tem que ter uma força muito maior para uma força, porque eles são diretamente proporcionais. Eles seriam inversamente proporcionais se eles estivessem dividindo aqui a aceleração, tá bem? Em biomecânica, pessoal, diversas forças atuam ao mesmo tempo sobre o aspecto que a gente está analisando, tá? Então, é importante sempre tu entender o efeito total das forças que atuam sobre o sistema que tu está querendo entender, tá? Que é a força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças que atuam naquele corpo, tá? Para isso, é sempre bom vocês uh, tratarem do diagrama de um corpo livre, tá? Que é o primeiro passo para uma análise cinética de movimento, tá? Então, que como o sistema é definido, como é definido os vetores de força dentro de um sistema isolado ali. Tá bom? Eu acho que sem querer eu devo ter, na hora de feito os slides, eu devo ter excluído o slide de peso, tá? Peso é nada mais, nada menos. Depois eu faço esse slide e coloco lá para vocês, tá? Tá? A aceleração da gravidade, você sabe quanto é que é? 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Eu excluí sem querer, depois eu faço esse slide e posto de novo para vocês lá, bem? Então aqui é um diagrama de força, tá? Então assim, ó, numa raquete, num movimento para bater uma bolinha para o outro lado da rede, quais forças são aplicadas? Tem uma força de torque, né? Pelo jogador no cabo da raquete. Tem a resistência do ar, que impede o movimento de ser mais acelerado
Porque o ar tem partículas, correto? Então essas partículas acabam, às vezes, dificultando, às vezes não, sempre dificultam a ação de um movimento, tá? Então tem uma força contrária a essa força de torque feita pelo braço do jogador, que é a resistência do ar. Ela vai em sentido contrário ao teu alvo, né? Que é passar para o outro lado da rede a bolinha. A própria bola pode ter uma força de contato, por exemplo, se o teu oponente devolveu a bolinha para ti por cima da rede, caiu dentro da quadra e tu quer devolver para ele de volta, ele te mandou com uma força. Tá? E essa força também vai atuar sobre o sistema, em sentido contrário ao teu objetivo. E além disso, tem uma força-peso, né? Que é a massa da raquete vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, que incide de cima para baixo, em direção ao centro da Terra, tá bem? Quando a raquete encosta na bolinha, existe uma força vetorial de uma magnitude x, dependendo de quanto foi a aceleração da raquete, que vai impulsionar ela para o outro lado da rede. Tá? Nela ainda tem também uma resistência do ar acontecendo, inclusive é por causa da resistência do ar que se consegue fazer os efeitos numa bola. Vocês já viram... Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Vocês já viram que tem... Vocês já viram beisebol? Já viram ou não? Sim, uma partida só. Já vi alguma coisa. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo agora o meu Google Chrome, né? O beisebol, eles têm... A maneira como o arremessador pega na bolinha dá um efeito diferente na bola, tá? Por que que dá o efeito diferente na bola? Por causa das costuras. Quando tem, por causa da resistência do ar e dependendo de como tu faz a força e como tu posiciona a bola na tua mão, as costuras influenciam no próprio deslocamento do ar ao redor da bola, fazendo com que ela assuma uma trajetória diferente. Então aqui, ó, aqui tem todas, ó. Essa aqui é uma pegada de 4 costuras, que eles dizem, que tu pega nas 4 costuras da bola, tu encosta o teu dedo em quase todas as costuras dela, tá? Que é uma bola rápida. Essa aqui é uma pegada de bola rápida de 2 costuras. Isso aqui é uma bola aquela que cai muito, muito rápido, não é a bola curva. A bola curva ela faz uma curva por fora e entra dentro da zona do strike. Essa aqui ela foge da zona do strike, tá? Normalmente para cima. Essa aqui foge para baixo e para o lado. Tá? Essa aqui é uma bola que ela sai. É muito doido, porque ele pega dessa maneira aqui a bola e arremessa, fazendo com esse movimento com que a bola saia assim, ó. Tá? E a bola sai uma coisa muito doida. Tá? E aqui é uma bola curva. Tem várias, tem outros tipos também, que é o knuckle, que é esses aqui, ó. Ele agarra a bola com os 2 dedos, assim, é muito doido, tá? E cada tipo de pegada, eu não conheço muito bem, eu sei só de curioso, cada tipo de pegada faz com que a bolinha faça um efeito completamente diferente. Isso porque as costuras fazem um deslocamento de ar diferente daí, tá? Então, bolas daí de tênis, por exemplo, não acontece muito isso porque não tem a costura, né? Ela é mais lisa, tá? Mas isso aqui faz com que o deslocamento da bola seja diferente. É um pouco do que o próprio Roberto Carlos fazia quando ele batia a falta, né? Ele batia a falta num lado da bola para ela deformar de um jeito e fazer uma curva a partir de uma resistência do ar diferente, fazer um turbilhão, né? Eles chamam de turbilhão isso. Ela muda o próprio deslocamento do ar
em volta dela a partir da força que é imprimida no objeto, tá? É um pouco o que acontece no tênis. Isso, tá? Tem pegadas diferentes no tênis, né? Tem a Continental, a Eastern, a Semi-Western e a Western. E vai fazendo com que, se tu olhar de frente o tenista, a raquete vai mudando de pegada. Ó. Deixa eu ver te mostrar para vocês também, para não ficar. Não ficar solto no ar isso. Estão vendo aqui o meu Google Chrome, né? É mais completinho. Tem aqui, ó, do 1 até o 8, tá? Então aqui, ó, a zona verde aqui, ó, na Continental, ela fica no 2 e no 1. É como se tu fosse cumprimentar uma pessoa. Tu pega a raquete como se tu fosse cumprimentar uma pessoa. Tá? E aos poucos a raquete vai se deslocando para cá. E ela vai ficando cada vez mais inclinada para frente. E daí, vocês estão me vendo? Estão vendo a minha câmera? Sim. Sim. Cada vez para tu conseguir na Continental, para tu bater na bolinha de frente, bem na cara da bolinha, tu vai bater com a raquete bem do lado do teu corpo. Na Eastern, tu vai bater um pouquinho mais para frente do teu ombro. Na Semi-Western, um pouquinho mais para frente. E na Western, que é a mais difícil, que é o que os profissionais usam, tu pega a bolinha muito na frente do teu corpo. Tu pega ela com o teu braço praticamente esticado na frente do teu corpo. E isso, o que é bom para o esporte? É que tu diminui o tempo de troca de bola. Ou seja, tu antecipa o teu golpe na bola do teu adversário. E tu consegue imprimir um ritmo de jogo mais forte. Cada vez colocando ele mais para o fundo da quadra. Tá? E daí, claro, pegadas diferentes dão efeitos diferentes na bola também. Todos os saques são feitos em pegada continental, que é aquela que o comprimento, que é aquela que tu bate bem do lado do teu corpo, tá? Não se faz com outras pegadas, para bater bem na cara da bola, para imprimir mais força nela, tá? Se lembra que eu já falei nas outras aulas, o Matheus viu nas gravadas, cada esporte tem a sua especificidade, né? E biomecânica de cada esporte tem que ser estudada somente naquele contexto, tá? Tem alguns conceitos gerais que são comuns, mas cada um tem que ser estudado de uma maneira específica, beleza? Foi por curiosidade que eu mostrei para vocês, tá? Bom, o efeito total dessas forças que atuam sobre esse sistema é denominado força resultante, tá? Que é a soma vetorial de todas as forças que atuam. Quando todas as forças estão equilibradas ou canceladas entre si, a força resultante é zero e o corpo permanece no estado original que ele estava. Tá? Quando a força resultante ela tem uma aceleração maior ou menor, se for menor, provavelmente tu vai para trás. Se for maior, tu se move na direção daquela força que foi resultante. Também? Então, para frente, para o lado, para um outro, depende de onde foi o contato, de onde é o contato e o interesse, o objetivo da ação muscular ou da ação esportiva, também. Então, assim, aqui é um ciclista, tá? Descendo um morro, também. Mas vamos tentar entender quais são as forças resultantes que tem aqui. Quais forças estão nesse sistema aqui? Qual que é a primeira? A primeira. Vocês diriam? A de cara, a primeira que vem na cabeça de vocês aqui. Ele está no movimento acelerado retilíneo para frente, né? Sim. Então ele está no movimento. Opa!
ele tá num movimento acelerado para frente. Então, essa é a primeira força que está atuando sobre ele. Ele está num vetor de magnitude para frente aqui, nessa direção ali, no caso aqui para o lado, né? Qual outra força vocês acham que atua aqui? Alô? Pode falar. Desculpa, minha conexão tá meio ruimzinha, então, tipo... eu imagino que o peso dele, talvez... Tem o peso também, mas tem uma antes disso que está atuando. Contra essa força nessa direção aqui, em direção oposta. Qual é a força que está em direção oposta isso aqui? Matheus. Força de atrito? Desculpa, não entendi. A força de atrito? O atrito. Tá? Tem o peso e tem o atrito. Tá? Então o atrito está empurrando para trás, o peso está empurrando ele para baixo em direção ao centro da Terra, né? A força da gravidade, no caso. Além disso, tem outra força de menor magnitude que está atuando de maneira oposta ao ciclista. Qual é essa? O atrito é o verde, que é uma força de maior magnitude. Tinha no slide anterior. A resistência do ar? Isso, a resistência do ar. Tá? E como, nesse caso específico aqui, a força da gravidade ela não está atuando realmente em cima do ciclista. Ela está atuando um pouco atrás dele. Porque ele está descendo um morro. Então a força da gravidade está ajudando ele a acelerar. Portanto que ele não está girando o pé de vela dele aqui. Ó. Tá? Ele está só assumindo uma posição mais aerodinâmica. Ó. Vocês estão vendo que ele está bem encolhidinho. Sim. Né? Quanto mais resistência tu conseguir fazer com o ar, nesse caso, tu vai diminuir a tua aceleração, que é completamente diferente do que eles tentam fazer na vela, por exemplo. Na vela, eles tentam fazer com que o pano da vela ocupe a maior área possível para aproveitar a aceleração do vento para impulsionar o barco. Consegue entender? Aham. Aqui não, aqui é o contrário. Ele quer diminuir a resistência com o ar para conseguir acelerar com mais ímpeto. Tá? E, inclusive, aqui, qual é a aceleração desse movimento aqui? Sem, não contando com as forças contrárias aqui, mas a quanto ele está acelerando esse movimento aqui? Eu acho 3, 4 km por hora? Isso aí é velocidade, né? Tem que ser quilômetros por hora ao quadrado na aceleração. Metros por segundo ao quadrado, né? São as unidades. Tá? Provavelmente aqui não é a força da gravidade em si, mas a aceleração é uma parte do total da aceleração da gravidade. Não dá para dizer que está 9,8 metros por segundo, mas ele está provavelmente um pouquinho menos do que a aceleração da gravidade, porque quem está acelerando ele aqui é a gravidade. Tá? É a gravidade que está acelerando ele aqui, também. Não é 9,8, porque ele não está. Não é o vetor de força, ele está indo para um sentido que não é o mesmo da gravidade. A gravidade seria nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. Tá? Aqui, como ele está indo para frente, não é na mesma. Então, não dá para dizer que é realmente a totalidade da aceleração da gravidade que está acontecendo aqui, acelerando ele. Mas, sem dúvida, que aqui a aceleração que ele tem é a aceleração da gravidade. Tá? Não dá para saber necessariamente direitinho, sem medir a velocidade dele ali e fazer os cálculos.
qual é a real magnitude da aceleração da gravidade sobre ele aqui nesse momento. Bem? Existiriam outras forças que poderiam atuar aqui, tá? Como a gente está num fluido, sempre tem a força do empuxo, que é uma força contrária à gravidade, que é uma força de baixo para cima. Tá? Mas o empuxo é muito mais visto em fluidos com maior densidade, como a água, por exemplo. Tá? Depois eu vou explicar isso para você. Tá bom? Mas conseguiram entender o que é um diagrama de forças e tentar entender um pouco do que é a força resultante? Sim. Tá? Sim. E não é por acaso, pessoal, que as flechas são maiores que uma que a outra. Tá? Tipo, cada flecha Apesar de eu não funciona. saber direito qual é a real magnitude das forças que estão atuando aqui, eu sei que essa força aqui que está impulsionando ele para a direção para frente, para onde ele quer ir, ela é maior do que as outras, porque ele está num movimento acelerado. Tá? E eu sei também que a força da gravidade, por ele estar numa inclinação, está fazendo com que esse movimento seja acelerado naquele sentido. Então eu sei que esse vetor aqui tem que ser maior do que esse aqui. A mesma coisa esses dois. Esses vetores aqui são menores por quê? Porque ele está conseguindo, a força que está impulsionando ele nessa direção e nessa magnitude está vencendo essas outras duas. Tá? Então, o tamanho da flecha indica também para qual direção está dando o movimento também, e também, no caso aqui, qual a magnitude. Não é a magnitude precisa, porque a gente não está medindo, mas é entendível que ele está indo naquela direção da flecha vermelha ali em cima. Tá bem? Beleza? Beleza. Então, assim, para vocês entenderem um pouco melhor, vetores, né? Então, assim, ó, forças na mesma direção, elas são somadas na sua magnitude total. Ó. Então, se vocês pegarem o tamanho desse aqui e o tamanho desse aqui, é exatamente o tamanho dessa flecha aqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tá? Em sentidos opostos, o vetor com maior magnitude vai ter a força resultante a favor dele. Tá? Para ser bem preciso, diminuir esse aqui daquele ali, dá exatamente esse tamanho aqui. Tá? Mesma coisa dos outros. Tá? Não vou ficar me alongando muito. Nesse caso aqui, quando as forças não são nem em sentido oposto, tá? Ou em sentidos congruentes, vamos dizer assim, tá? A força resultante é o vetor entre as pontas dos dois vetores, tá? No caso aqui é essa diagonal aqui. Nesse caso aqui é a diagonal lá. Tá? Pensem isso aqui como se fosse um nadador nadando para cá e a corrente nesse sentido. O que normalmente acontece? Tu desvia do teu ponto focal que era lá, não é? Quando vocês vão para a praia, por exemplo, e Aham. tem repuxo, é basicamente isso aqui. Vocês querem ir para um lugar, mas a corrente da praia te empurra para o outro, e tu acaba indo parar lá no raio que o parta, às vezes. Tá? Existem sistemas mais complexos, que são esses aqui, que são várias forças ao mesmo tempo. Tá? Aí tu tem que seguir a sequência, ó. Primeiro um movimento para cima, daí da ponta para cima ele vem um movimento para baixo, tá? Em diagonal, e depois ele faz uma outra diagonal para lá. Aí do ponto inicial para o ponto final, vocês fazem uma reta e tem o vetor do movimento. Tá? Aqui é um exemplo mais prático. As coisas. Então aqui tem a força da corrente e a força do vento num barco. Qual que vai ser o vetor desse movimento? Esse vetor em diagonal ali. Ó. Tá? Tranquilo? Aham. Então, a força resultante, pessoal,
E o seu vetor, normalmente, é o ápice de uma resolução quadrática dos vetores que tu está analisando, tá? Então, normalmente é isso aqui, tá? Vocês se lembram do Teorema de Pitágoras? Infelizmente, sim. Como é que é a fórmula do Teorema de Pitágoras? Ah, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá, mas numa maneira inteligível, vamos dizer assim. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, não é? hipotenusa, essa é a palavra que eu tava perdendo. Exato. Ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou mudar a vida de vocês. O professor de matemática de vocês explicava um negócio, vocês decoravam aquele negócio e não sabiam o porquê do negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. O que o Pitágoras viu? Que o quadrado da hipotenusa, ó, o quadrado Aham. da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Ou seja, a área desse cateto aqui e a área desse cateto aqui é igual à área do quadrado da hipotenusa. É isso. Se tu enchesse de água isso aqui, enchesse de água isso aqui, ia dar exatamente essa caixinha aqui. Tá bem? Foi isso que o Pitágoras conseguiu sintetizar em 1000 e não sei quanto antes de Cristo lá. Também foi isso que ele percebeu. Isso aqui é a base da trigonometria, né? E também da geometria analítica. Também. Então, assim, é o quadrado mesmo. Quando fala quadrado, é o quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é um quadrado mesmo. Tá? Mudei a vida de vocês, né? Eu sabia. A vida de vocês vai ser antes do Rodrigo e após o professor Rodrigo. Tá, Fazer um meme sobre isso. tá bem? Então, olha só. Normalmente, o vetor resultante é os vértices dos vetores que está sendo analisados naquele movimento. Tá? Então, não tem muito estresse. É uma coisa simples de vocês pensarem. Tá bem? Ah, não, tá aqui, ó. Ah. Então, peso. Peso é uma força, tá? Que é o que não se mede na balança. Tá? O que se mede na balança é massa. E o peso é definido como a quantidade de força gravitacional sobre um corpo. Ou seja, a aceleração gravitacional é 9,8. Tá? Isso aqui é nada mais, nada menos que a fórmula da força. Se a gente fazer esse F igual a m vezes A, é a fórmula da força. Porém, aqui, a força com aceleração gravitacional é denominada peso. Tá? Força-peso. Né? Normalmente é medida em newtons e não em quilogramas. Não se esqueçam que quilogramas é massa. Bem? Tranquilo? Sim. Ok. Então tá. Pressão, então. Pressão é definida como uma força que é distribuída sobre uma área determinada. Tá? Então não se esqueçam que áreas variam conforme cada objeto. Né? Qual que é a fórmula da área do quadrado? Ou de um retângulo? Vocês se lembram? Repete a pergunta, por favor. Qual que é a fórmula da área de um quadrado ou de um retângulo? É base vezes altura, se não me engano? Isso aí.
Base vezes altura. Vou fazer aqui, ó. Seria medir a base vezes a altura. Qual que é a fórmula do triângulo? O quadrado, então, é base vezes altura, né? Desculpa, base vezes altura. A forma do triângulo, não forma um triângulo aqui, ó? Sim. Então, é base vezes altura dividido por 2, porque se tu cortasse no meio e rebatesse para cima um do outro, ia dar bem certinho um pelo outro. Tá? Então, assim, em matemática tem coisas que são meio lógicas. Na verdade, a matemática é lógica, né? Essas coisas simples, às vezes, de simplesmente fazer um vetor aqui, vocês vão entender melhor como funciona a área de uma força. Ou força resultante tem, tá bem? Então, são coisas simples, tá bem? Mas não se esqueça que cada área varia conforme cada objeto. Tá? Então, por exemplo, esse é um dos motivos que a bolinha de golfe, tá? Ela vai muito mais longe que uma bola de futebol, porque tu consegue imprimir uma força muito maior, com uma pressão muito maior numa bolinha de golfe do que uma pressão numa bola de futebol, tá? Além de outras coisas que ela tem diferente, a densidade, né? Porque a densidade influencia muito na resistência do ar das coisas, bem? Então, assim, quanto maior a força numa área menor, maior a pressão, tá? Unidades comuns de pressão são newtons por centímetro quadrado ou pascal, tá? Também tem PSI, né? Que é muito comum em pneus de carro, tá? Um pascal não é nada mais nada menos que um newton por metro quadrado, tá? Então, assim, se uma pessoa, normalmente mulher, quando vai andar de salto, né? Elas não gostam de andar em superfícies muito fofas. Por quê? Porque o salto acaba entrando muito fácil no solo quando é fofo. Tá? Isso não acontece com os sapatos com um solado mais abrangente, vamos dizer assim, com uma área maior. Por quê? Porque a pressão aqui ela é muito mais distribuída do que num salto só. É por isso que, por exemplo, vocês já prestaram atenção em carreta de caminhão? Carreta de caminhão tem alguns rodados dela que, dependendo se a carreta tá com peso em cima dela ou não, encostam no chão. Vocês já viram uma carreta sem ter nada em cima? Já, né? Sem dúvida. Não sei se vocês se ligaram que tem algumas rodas que ficam acima do chão. Mas quando elas estão carregadas, quando a carreta está carregada, essas rodas encostam no asfalto, justamente para distribuir melhor o peso e, teoricamente, não arrebentar com o asfalto, né? Só que o que acontece normalmente no Brasil? No Brasil não, acho que em todos os lugares, mas aqui é descarado. Os caminhoneiros, eles têm uma carreta que é de 20 toneladas, eles acabam colocando 30 toneladas em cima da carreta. E daí o engenheiro lá da Randon, da Facchini, da Guerra, sei lá, de qualquer empresa que faça carreta, ele calculou a pressão que o rodado da carreta ia fazer sobre o asfalto, até 20 toneladas. O caminhoneiro vai lá, coloca 30, exerce uma pressão muito mais forte em cima do asfalto. Daí o que acontece com o asfalto? Ele racha. Racha e faz buraco. Né? Racha e faz buraco. Né? Então, é muito louco, porque quem reclama que a estrada está esburacada normalmente é caminhoneiro. São os que mais reclamam, né? E, na verdade, são esses que causam o próprio buraco. Né?
Claro que também tem outras variáveis, né? Por exemplo, a empresa que fez o asfalto fez um asfalto de merda, né? Também, provavelmente também é o que acontece, né? O caminhoneiro coloca mais carga na carreta e a empresa que faz a obra da rodovia provavelmente coloca um asfalto bosta lá, né? Mas isso acontece no cotidiano, tá? São exemplos do cotidiano, que são aplicações físicas, tá bem? Eu gosto muito de física, pessoal. Eu sempre gostei muito de física, Percebe. tá bem? Ué, Fernando, tem que começar. Estuda, mano. Estuda. Então, ali, ó. Volume. O volume de um corpo, pessoal, é a quantidade de espaço que ele ocupa, tá? Então, ele considera o espaço em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Tá? Normalmente, a medida dele é uma unidade, né? Metro ao cubo, centímetro ao cubo, tá? E os volumes também variam conforme cada objeto, né? Então, por exemplo, um quadrado é muito simples, é só tu multiplicar a base, a altura e a profundidade, tá? Aí, dependendo de como é o objeto, varia o volume dele, tá bem? Para que isso serve? Tá? Vamos pegar um exemplo prático aqui, tá? Isso aqui é o calado de um navio, tá? Mas isso serve também para natação, tá? O calado de um navio, pessoal, vocês estão vendo que ele começa bem fininho e ele vai aumentando de tamanho, ó, e vai ocupando mais espaço. O volume dele vai aumentando, tá? Por quê? Porque está tendo cada vez mais peso dentro do navio aqui, tá? Então, para que ele consiga flutuar, e o que é flutuar? É usar um empuxo, que é aquela força que eu falei para vocês que acontece ao contrário da gravidade, de cima, de baixo para cima, seja mais exercida nesse corpo e consiga fazer com que ele flutue no fluido. Tá? Isso acontece também em natação. Também. Então, assim, o posicionamento do corpo do nadador influencia diretamente em como o empuxo que a água vai exercer sobre o corpo dele consiga ajudar ele no movimento ou dificultar o movimento dele. Tá? Não sei se eu coloquei, não coloquei uma figura de um nadador aqui. Tá? Por isso que um nadador ele tem que manter uma posição bem flat na água, né? Bem retinho, como se fosse uma tábua na água. Primeiro, para não ter uma resistência muito grande da água no movimento que ele está tentando fazer, porque ele está querendo ir para frente. E tem uma força chamada atrito, no caso da água, que está empurrando ele no sentido contrário. Então ele tem que ocupar de maneira inteligente o espaço, fazendo com que o empuxo deixe ele numa posição mais retilínea com a borda superior da água, essa borda aqui, ó, tá? Para que ele consiga ter o maior aproveitamento da força que ele vai fazer jogando a água para trás, para impulsionar o corpo dele para frente, sem fazer com que aumente demasiadamente a resistência que a água vai fazer com o corpo dele. Tá bem? Isso aqui é física pura, tá bem? Ou seja, um navio, quanto mais peso tem em cima dele, mais espaço, mais volume ele vai ter que ocupar na água para conseguir fazer com que o empuxo faça com que ele flutue. Tá bem? Isso serve um pouco para quando vocês querem flutuar, né? Boiar na água. Tá? Vocês têm que ocupar um espaço maior. Além de fazer algumas técnicas de respiração para que o teu tórax fique mais amplo e o empuxo consiga te ajudar a ficar no ar, né? Ficar no ar, ficar flutuando. Se por acaso fizer uma respiração não muito correta, o teu tórax vai diminuir de volume e ele vai acabar afundando, tá? Existem técnicas de respiração para fazer com que tu flutue mais fácil. Tá bem? Conseguiram entender? Sim, consegui. Sim. Densidade, então, pessoal. É um conceito que combina a massa do corpo com o volume dele.
Tá? Então, densidade é definida como a quantidade de massa por unidade de volume. Tá? Normalmente, o símbolo convencional é a letra grega Rho, tá? Aquele pezinho. Então, densidade é nada mais nada menos que a massa dividido pelo volume. Tá? Isso aqui é um pouco do que acontece na diferença entre a bola de golfe e a bola de basquete. Tá? Um objeto com uma massa maior, se lembra? Ó, tá juntando tudo agora, beleza? Um objeto com uma massa maior, ele tende a permanecer por inércia por mais tempo, correto? Ih, professor! Tá. E como ele tem um volume menor do que uma bola de futebol, por exemplo, ele ainda, uma bola de golfe, consegue ter uma menor resistência do ar. Ou seja, ela consegue manter essa inércia por um tempo muito mais prolongado do que uma bola de futebol. Tá? E por isso ela consegue ir muito mais longe com uma força relativamente parecida, vamos dizer assim. Apesar de que um taco de golfe consegue imprimir uma força muito maior que a perna de um homem. Tá? Porém, isso explica um pouco do porquê que a bolinha de golfe consegue viajar 400 jardas. 400 jardas é basicamente um campo de futebol inteiro. Tá? Mais, um campo de futebol inteiro. Mais um pouquinho, na verdade. De uma maneira muito mais rápida, muito mais facilitada do que uma bola de futebol, uma bola de basquete, ou qualquer outro tipo de bola que ofereça uma resistência do ar muito grande. Bom, torque. Torque talvez seja o principal para a gente estudar aqui, tá? Porque é nada mais, nada menos tudo que acontece no nosso sistema musculoesquelético para fazer com que a gente consiga fazer ações musculares. Tá? E torque é considerado o efeito rotacional de uma força. Tá? Então, assim, se a força é aplicada e direcionada paralelamente sobre uma mesa através do centro de um lápis, isso é chamado de força cêntrica. Tá? O lápis será transladado na direção da força aplicada. Se a força é aplicada em paralelo à mesa, mas direcionado em um ponto diferente do centro do lápis, existe uma força excêntrica. Tá? O lápis sofrerá uma translação ou uma translação e uma rotação. Ou seja, aqui, ó, se a gente aplicar paralelamente a uma mesa, um lápis, e uma força bem no centro dele, ele vai ser transladado. Tá? Se tu aplicar uma força fora do centro do lápis, tanto faz de uma direção ou numa outra, além de ser transladado, ou seja, de movimentar ele na direção para cima, vai fazer com que vai ter um ponto fixo e ele vai também rodar isso aqui. E isso aqui é torque. Bem? Isso aqui nada mais nada menos, pense isso aqui como um rádio. É um rádio de vocês, o osso rádio. Tá? É nada mais nada menos que uma rosca bíceps. Aqui está o teu cotovelo, aqui está a tua mão. Faz uma força longe do centro do rádio para conseguir fazer com que ele rode, que ele tenha um torque. Bem? Beleza? Beleza. O efeito rotatório criado por essa força excêntrica, então, é denominado torque, tá, pessoal? Ou momento de força. Algebricamente, tá, pessoal? O torque é o produto da força e da distância perpendicular, tá? Que é a linha de ação pelo eixo de rotação. Tá? Isso aqui a gente vai entrar mais para frente, tá? Quando a gente for falar de cinética de verdade, mais para o fim do semestre. Tá? O que é distância perpendicular, essas coisas todas. Tá? Impulso é quando uma força é aplicada sobre um corpo, tá? E o movimento resultante depende não somente da magnitude da força aplicada, mas também da duração da aplicação da força. Tá? Então, o impulso é o produto da força pelo tempo.
tá bom? Normalmente ele tem esse símbolo algébrico aqui, a força pelo tempo, tá bom? Aqui, vocês têm um resumo de tudo, tá? Isso aqui é muito ligado, por exemplo, a partidas, né? Por exemplo, a partida do bloco de natação, a partida do bloco do atletismo, também. É um impulso, na verdade, que tu faz, é uma força aplicada, no caso, sobre os blocos de partida, que também varia com o tempo que tu aplica sobre ela, tá bem? Bom, aqui, pessoal, vocês têm a unidade, a fórmula e o símbolo para vocês terem tudo direitinho. A única coisa que a gente não viu, que eu achei que não era necessário, era falar sobre peso específico. Tá? É o peso pelo volume. Não é nada demais. Tá? Não é nada demais. É simplesmente a densidade, só que com a força da gravidade junto. Nada demais. Tá bem? Então vamos lá. Quero que vocês façam uns exercícios aí, então, agora. Peguem uma folha. Pegaram uma folha? Pegamos uma folha. Matheus. Sim, pode falar. Então, vamos lá. Qual que é o peso daquele problema? Resolvam o problema número 1 ali. Uma balança demonstra que um indivíduo tem massa de 68 quilos. Qual que é o peso dele? Tá, então é P igual. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Então, Qual que é o peso dele? só um pouquinho que eu tenho que ver a fórmula. Ai, ai, ai. P igual a 9, Como é que é a fórmula do peso? Massa vezes a aceleração da gravidade, não é? Qual que é a massa dele? a massa Qual que é dele a... é 68 quilos. Tá. Quanto é a aceleração da gravidade? 9,8. 68 vezes 9,8 é quanto? 666,4, professor. Isso aí, é arredondando ali, que é 9,80 é 9,816 alguma coisa a gravidade, tá? Então, dá para dizer que é 667 newtons, né? Não se esqueçam que peso é em newton, correto? O segundo problema ali, se a massa de um objeto, qual é a massa de um objeto que pesa 1.200 newtons? Massa de objeto pesa. Ela pesa 1.800. 122,4 quilos. Ah, conseguiu pegar isso, Fernando? Sim, consegui. Ou seja, a fórmula é o peso dele, no caso ali, né? 1.200. A fórmula é massa vezes a aceleração da gravidade. É só tu dividir os 1.200 pela aceleração da gravidade, que é 9,8, correto? Correto. Daria
o valor que o Matheus colocou ali, que é, deixa eu ver, 122,45, vamos colocar arredondando, tá bem? Beleza. Deixa eu passar aqui. Esse aqui, ó. Calculem para mim. Ok. A resposta é óbvia, né? Qual que é qual que é melhor? A mulher com sapatilha. Ah, beleza, mas eu quero que vocês calculem. Como é que é a fórmula da pressão? Força dividido pela área, tá? Força dividido pela área. Para facilitar para vocês aí. Beleza. Área do som. Seis. Qual que é a pressão? Vou chutar 34,75. Quanto? 34,75. Não, tem que comparar os dois, né, meu? Tem que ter a pressão do salto e a pressão da sapatilha. Quanto que é a pressão do salto? É 14,18, professor. Não. Quanto que é? Vamos de novo ali. Como é que é a fórmula? Pressão é a força dividido pela área. Qual que é a força que tem aqui nesse problema? O peso da moça. Ah, peso. Peso é a força. Tá. O peso é 556 newtons, correto? Sim. Então, força 556 dividido pela área. Qual que é a área do salto? 4 centímetros quadrados. 139. Tá. Daí vocês vão fazer esse aqui dividido por esse aqui. Vai dar perto de 4, eu acho. Dá 13 e pouquinho. Não é? 3,17. Tá. Então, qual que é o melhor, né? Qual que menos machuca? A sapatilha, porque exerce uma pressão muito menor sobre o corpo que está sendo pisado, tá bem? Agora eu quero fazer uma pergunta bem de matemática. Quantas vezes maior é a pressão do salto em comparação à pressão da sapatilha? Vocês sabem fazer esse cálculo? Pega e subtrai. Desculpa. Subtrai os dois, no caso. Não. Divide os dois. Tá? Se vocês querem saber quanto 34 uma vezes. 34 ou 43, 35? 43. 43 é 139 newtons por centímetro quadrado do salto, divididos por 3,18, 3,2, vai dar 40, 42, 43, eu acho. Não é isso? Divide aí 139 por Isso. 3, sei lá 43. quanto. 43, né? Se vocês querem saber quantas vezes maior é alguma coisa sobre a outra, vocês pegam o valor maior, tá? Por exemplo, quantas vezes uma pessoa de 2 metros e 20
220 centímetros é maior do que uma pessoa de 150 centímetros, 1,50 m. Vocês que pegam o valor maior, ou seja, os 2,20 m, e dividem pelo valor menor, que é 1,50 m. Aí vocês vão. O resultado ali é quantas vezes maior o indivíduo for, em comparação ao outro. Tá? É bem tranquilo de fazer, é sempre divisão. Tá bem? Beleza? Último, então. Beleza. Qual que é a área mínima e a área máxima do campo de futebol? Vocês estão conseguindo enxergar os valores? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí. Vocês pegaram a área máxima e a área mínima, né? Eu quero saber a área máxima e a área mínima, beleza? Vocês estão vendo o meu slide? Não, né? Tamo. Aqui não tá vermelho. Estão vendo o Campo Grande agora? Não, tá mostrando os cálculos a resolução do problema. Da sapatilha e do salto. Ah, tá aqui. E compartilha isso ali, né? Que viagem. Agora foi. Estão vendo bem agora? Aham, dá pra ver bem. Qual que é a área máxima e a área mínima do campo de futebol? Tá, ok. Área máxima base. Que é 120 metros. Vezes a altura, que é 90. A área máxima é 10.800 metros quadrados. Área E a mínima? Quatro mil e cinquenta. Então pensem ali, ó. Normalmente, a medida padrão FIFA é 115 por 80. Tá? Se a gente for fazer essa área, 115 por 80, dá 9.200 metros, tá? Vocês dividem isso por 20 jogadores, que é quem joga na linha, né? É quem mais consegue correr, né? Tem que mais cobrir campo. São 460 metros quadrados para cada um. Isso é muita coisa. Né? O jogador de futebol corre muito numa partida de futebol. Tá? Acertaram. Beleza? Tranquilão, gurizada? tranquilo. Beleza. Foi só para a gente brincar um pouco essa aula, para vocês entenderem mais ou menos como funcionam os conceitos cinéticos. E aos poucos a gente vai colocando isso daí em movimentos humanos, tá? Beleza? Essa aqui é Beleza. uma aula introdutória. Tranquilo? Aham. Pera, acabou? Dúvida, galera? Tem uma? Não, a princípio. É só Nenhuma cálculo matemático que é onde eu falho um pouco, mas aí eu vou dar uma estudada a mais e dá pra ver o que dá pra fazer. Eu não vou. Eu vou parar a gravação aqui. Eu não vou